E aí, meu povo, tudo bem? Hoje eu resolvi trazer um vídeo diferente, somente estudos, aquele vídeo bem raiz mesmo. Como vocês viram, peguei uma água porque não pode faltar e já fui dando início aos primeiros passos para o início do resumo. Eu costumo dividir a folha assim, ao meio, para poder fazer o meu resumo em colunas. Eu acho que fica muito mais fácil de saber ali a direção. Dividi o espaçamento das letras do título para que nada fique fora do lugar e nenhuma letra fique maior do que a outra. Então, eu sempre costumo dividir o espaço certinho para ficar um título bem bonito e bem elaborado. Informando aqueles que não me seguem no Instagram, que é esse arroba que está aparecendo aí, eu fiz uma votação onde vocês pediram para que fosse um título mais elaborado. Mesmo sendo o título mais elaborado, eu tentei fazer um título mais fácil para vocês verem que não há tanta dificuldade em fazer o título bonito. Para quem não sabe, eu faço faculdade de Educação Física, então eu escolhi esse curso para reforçar o conhecimento adquirido já na graduação, podendo me aprofundar um pouco mais em cinesiologia e biomecânica. Gente, só fazendo um adendo, toda vez que eu vou fazer esse tipo de letra, eu me embolo toda no S, então não reparem, viu? Porque, olha, é uma grande dificuldade em acertar para que lado que eu vou com a perninha do S. Ai, gente, só misericórdia. Estou fazendo esse título com a temática da aula, porque essa terceira aula do curso é basicamente uma revisão sobre músculos, então, mesmo que eu já tenha visto na faculdade, é sempre bom reforçar, né? Mesmo sendo um título fácil, eu quis fazer o O como se fosse um abdômen. Foi a primeira vez que eu tentei, então relevem, tá? Ai, gente, só Deus na causa. Mas enfim, fiz esse O aí com um desenho de abdômen por dentro dele. Espero que no final fique bom, né? Vamos ver como é que ficou. Também houve uma votação a respeito das cores que seriam utilizadas no título, ou cores quentes ou cores frias. E quem estava lá e quem votou escolheu ali a grande maioria cores quentes. Então eu utilizei o vermelho para esse título, que já vai ter relação aí com a musculatura e tudo mais. E aí lá no finalzinho vocês vão ver isso um pouco melhor. O primeiro assunto a ser tratado nessa aula foi contrações musculares, então lá vamos nós para mais uma revisão, né? Porque eu já vi esse assunto na graduação também, mas é sempre bom reforçar para nunca esquecer, né? O profissional da saúde está sempre estudando. Não só profissional da saúde, como qualquer outro profissional também precisa estar sempre reforçando o conhecimento, né? Também houve uma votação para saber o assunto que eu traria nesse vídeo, e o assunto escolhido foi a minha forma de estudar. Então, basicamente, eu gosto muito de fazer resumos, porque assim eu consigo organizar todas as minhas ideias, consigo colocar no papel tudo que eu compreendi da aula e tudo mais. Eu costumo copiar alguns trechos na íntegra mesmo, sem ser com as minhas próprias palavras, porque a maioria das coisas eu consigo compreender com as palavras do professor, enfim, com o que está no slide. Então, para mim é fácil, mas tem muitas pessoas que só conseguem estudar depois, revisar o assunto se tiver escrito com suas palavras, porque normalmente o professor trata com termos mais técnicos e tudo mais. Então, é mais importante a gente fazer um resumo com nossas palavras. Porém, essa é a minha forma de estudar. Eu sempre me dei muito bem com resumos. E, em segundo lugar, eu sempre gostei muito de fazer mapas mentais, porque é como se fosse o resumo, né? Me ajuda a organizar minhas ideias, ali tem a mesma função do resumo. Então, sempre bem organizado, o mapa mental ajuda demais. Já utilizei muito também o método autoexplicativo, porque ouvir a minha própria voz me causava um conforto maior para poder fixar o conteúdo ali na minha mente e poder realmente aprender. Mas hoje em dia eu utilizo mais o resumo mesmo, porque aí eu fico quietinha, concentrada ali nas minhas ideias, consigo escrever tudo que eu compreendi, consigo copiar algumas coisas ditas pelo próprio professor mesmo, ou que o professor colocou nos slides. Isso costuma me ajudar mais do que o método autoexplicativo. Normalmente, quando eu vou estudar também, eu procuro um lugar tranquilo, sem muitos ruídos, vozes, enfim, barulhos em geral,
porque hoje em dia eu prefiro estudar no silêncio, somente meus pensamentos e eu. Antes eu utilizava música quando eu estudava. Era uma playlist aleatória, colocava pagode, sertanejo, enfim, músicas que eu gostava, que eu me sentia à vontade ouvindo, mas hoje eu prefiro o silêncio mesmo. Eu sou uma pessoa bastante ansiosa, então nesse momento dá pra perceber aí, batendo a caneta, eu sou uma pessoa bem inquieta. Antes eu conseguia me concentrar mais ouvindo música, hoje em dia eu acabo dispersando um pouco a minha atenção. Por isso eu resolvi que estudar em silêncio é um pouco melhor pra mim agora, nesse momento. Mas antes eu super gostava, me concentrava bem, principalmente porque eu acostumei com o barulho da escola, né, dos outros alunos, da faculdade. Hoje em dia, como estamos nesse formato remoto, acaba que eu preciso mesmo desse silêncio maior, dessa concentração um pouco melhor. Antes eu fazia resumos muito coloridos também. Isso me ajuda até hoje, principalmente no mapa mental também. Mapa mental eu gosto de fazer bem colorido, com bastante cores, para diferenciar mesmo uma coisa da outra. Antes eu utilizava várias canetas para fazer o resumo. Hoje em dia eu utilizo uma porque fica muito mais bonito, esteticamente falando, e acredito eu que fica mais organizado agora. Mas eu ainda utilizo resumos coloridos. No final desse eu vou dar uma colorida, vou colocar um pouco de vida nesse resumo, porque assim ele tá bem apagado e eu também não curto muito. Mas antes era bem mais colorido. Acaba que depois que a gente entra na faculdade e começa a executar os trabalhos acadêmicos, tudo fica mais padronizado, né? Porque a forma BNT gruda no cérebro de uma forma inexplicável. Então acaba que tudo fica mais simples, mais monótono, mas mesmo assim eu ainda coloco algumas cores no resumo. No finalzinho vocês vão ver. Costumo sempre fazer o subtítulo com uma letra um pouco maior e diferente também, para poder na hora da revisão facilitar ali a visualização dos tópicos, de onde está cada coisa, porque assim facilita a minha vida e a vida de quem puder pegar também os meus resumos. Por exemplo, quando eu começar a disponibilizar, porque eu estou pensando em disponibilizar lá no meu Instagram, então vai ficar muito mais fácil. Uma pausa para água, porque ninguém é de ferro. E eu peguei esse costume, esse hábito mesmo de beber bastante água quando eu fazia academia. Agora na pandemia eu dei uma parada nos treinos, mas continuo dançando, fazendo outras atividades, até porque, né, futura profissional de educação física, eu não posso parar. E além dos benefícios na parte da concentração, memória, a água tem muitos outros aspectos aí que ela beneficia no nosso organismo. Então, eu gosto bastante de beber água e peguei esse hábito. Ao final desse pequeno resumo, vocês vão perceber que vai faltar alguns tópicos ainda. Eu não mostrei no vídeo, mas eu terminei os tópicos atrás do resumo mesmo, só para finalizar o conteúdo. E deixei só esses na frente e eu vou mostrar daqui a pouco o resultado final, o título terminado, o resumo enfeitado, eu vou mostrar tudo certinho. Mas os tópicos que faltaram eu fiz atrás mesmo. Costumo utilizar esse tipo de letra porque, esteticamente, na minha opinião, o resumo fica muito mais bonito e organizado, dá um aspecto de organização muito maior do que a letra cursiva, mas eu também utilizo normalmente, principalmente no caderno que eu uso na faculdade. Esse caderno eu uso mais para resumos feitos em casa ou resumos para o Instagram mesmo. Mas no caderno utilizado na faculdade eu uso mais cursiva porque eu consigo escrever mais rápido. Agora, colorindo já o título, vocês vão ver como vai ficar.
Eu uso essa brush mesmo, normal, eu não utilizo canetinha nenhuma a mais, eu só uso brush para fazer lettering ou para fazer os meus títulos, para contornar, para pintar, enfim, eu utilizo somente as brushes mesmo. Agora, finalizada a pintura, eu vou focar um pouquinho melhor. Eu utilizo uma caneta esferográfica para finalização das letras. Eu utilizo um pouquinho mais de força, né, por ser esferográfica, então acaba marcando um pouquinho a folha do outro lado. Então, eu indico que usem caneta gel. Mas, se você não se importa como eu, use a esferográfica mesmo. Agora, vamos para esse tal abdômen que eu desenhei, né? Utilizei uma caneta esferográfica vermelha para fazer a textura ali do músculo, então nada muito diferente, muito difícil. Já já eu vou colocar um pouquinho mais de perto para vocês visualizarem melhor, tá? Assim já dá para ver um pouco melhor, só vou fazendo mesmo a textura da musculatura, depois eu vou vir com lápis de cor vermelho ali, só para finalizar e dar uma cor nessa musculatura, né? Aí eu já venho com a borracha ali para apagar o grafite que eu tinha esquecido de apagar. E só continuo colorindo mesmo com o lápis, só para continuar dando essa textura de músculo mesmo. Agora eu venho fazendo o acento agudo, né, que é bonito, o homem esqueceu, mas enfim, está feito. E aí eu venho fazendo uma sombra bem básica com grafite mesmo, que eu não costumo utilizar caneta cinza ou algo do tipo. Utilizo o grafite, não que eu não goste de uma caneta cinza, eu gosto, mas o grafite acaba me atraindo também, porque eu comecei fazendo assim. Agora eu já enfeitei um pouco o resumo, eu esqueci de mostrar, quando eu fui ver já tinha feito, mas enfim, enfeitei um pouco o resumo, fiz alguns detalhes. Agora estou enfeitando o título, faço umas estrelinhas, algumas bolinhas e enfeito mesmo para ficar mais bonito. E esse foi o resultado do resumo, bem enfeitado, muito bem feito, com tudo que eu preciso para poder estudar depois. Beijinhos, até o próximo vídeo.